Aleluia. Jesus é o nosso Senhor. Uma boa noite a todos os irmãos que aqui se encontram. E a paz do Senhor esteja reinando em cada coração. Os irmãos que aqui se encontram e também você que numa outra oportunidade, porventura, irá desfrutar dessa mensagem. Louvado seja o Senhor. É muita alegria, irmãos, termos estar aqui nessa noite. É muita alegria ver a carinha dos irmãos alegres, voando como águia, sobre as asas de águia. Isso é maravilhoso, irmãos. Visão que nós temos tido nos dias. Essa mensagem é a mensagem 23 da série Cristo, conector da obra de Deus. Estamos nesse volume do Alimento Diário. É o último volume, tem como título Uma Linda História de Amor. Essa é a mensagem 23. É a última mensagem dentro da carta de Paulo aos Colossenses. Aí você pode estar pensando assim, mas e a 24? 24 é um apêndice, uma extensão, como queiram, da carta aos Colossenses. Ela é destinada a Filemon. Então, semana que vem, terá uma mensagem dentro da carta de Paulo a Filemon. Então, essa mensagem de hoje é a última da carta de Paulo aos Colossenses, e tem como título, por favor, os irmãos leiam para mim. Muito bom, irmãos. As palavras finais de Paulo aos Colossenses estão dentro do capítulo 4 do livro de Colossenses. Aleluia, irmãos. Confesso aos irmãos que é um peso muito grande estarmos aqui à frente, pensar ou falar profético. Não é fácil. A gente sabe que pesa muito porque é uma responsabilidade de trazer para os irmãos a direção de Deus. Com as múltiplas bocas, vemos que o Senhor usa o canal e nós, como as múltiplas bocas, falamos como fiéis, cooperadores, aquilo que o Senhor tem. Isso é motivo também de muita responsabilidade. Aleluia, irmãos. Nós estamos findando o livro de Colossenses. Estamos sendo preparados para entrarmos no Evangelho de João. Aleluia. O Evangelho de João nos mostra que nós temos a visão de uma águia. Não uma visão de formiga, mas uma visão de águia. Como que é a visão de uma águia? É uma visão do alto. A águia, ela aproveita as correntes térmicas, vento, e vai subindo, vindo, e de cima ela consegue ter uma visão panorâmica. Então esse vento que impulsiona a águia, ela aproveita para subir, nós podemos dizer que é o próprio Espírito. Também tem nos conduzido e tem nos levado para o alto céu. Nós temos visto, a dinâmica do céu. Nós temos visto que o céu ele está em plena atividade. Ele tem um ritmo. Qual que é o ritmo do céu? É um ritmo frenético. É um ritmo que tem vozes, relâmpagos e trovões. Por enquanto, irmãos, nós estamos vendo isso. Que a gente não sabe como vai ser o céu no futuro. Mas nos últimos tempos, o céu tem essa dinâmica. É de uma ação muito intensa. Que é com vozes, relâmpagos e trovões. Aquele conceito do céu, aquela calmaria, aquela bonança, irmãos? Aqueles pastos verdejantes, cai por terra nesse momento, principalmente. E ali o ritmo, irmãos, é um frenesi. É muito intenso. É frenético para quê? Para cumprir a vontade de Deus. Então os céus quer vir aqui para a terra. Por isso que nós hoje precisamos ter o ritmo do céu. O ritmo do céu tem que estar aqui na terra. Irmãos, Deus quer que nós tenhamos a oportunidade de desfrutar e viver a realidade da igreja em Filadélfia. E a igreja desejável. É por isso que nós estamos preparados. Estamos sendo atingidos pela palavra profética. Deus tem trazido para nós o que de fato Ele quer. É o seu plano, o seu mistério foi desvendado a nós, graças ao Senhor. Qual que é o mistério de Deus?
Qual que é, irmãos? Cristo encabeçar todas as coisas. Deus quer que Cristo encabece todas as coisas. Porque Deus sabe que Cristo encabeçando todas as coisas, Deus não vai ter problema, porque Cristo é obediente. Ele foi obediente até a morte. Ele obedeceu a Deus. Então, Cristo encabeçando a mim e a você, então, de fato, ele vai estar encabeçando a igreja. E uma vez que ele está encabeçando a igreja, ele pode partir da igreja, fazer a sua vontade. Qual que é a vontade de Deus com o Evangelho? É que o Evangelho alcance as pessoas. Então, assim como o Senhor veio a essa terra trazer as boas novas através do Evangelho, Deus quer que nós tenhamos também a mesma postura, de levar as boas novas às pessoas. Então, Paulo aqui, ele está findando a carta aos Colossenses. Então, vamos abrir em Colossenses, capítulo 4. Lembrando os irmãos que semana que vem a reunião, semana que vem não, amanhã, né, irmãos? Amanhã a reunião é à noite, também às 18h30. Ele tinha pedido para eu falar, mas eu esqueci. Tá bom, irmãos? Então lembre, irmãos, amanhã é o último domingo do mês e a reunião é à noite. Então vamos ler, vamos abrir em Colossenses. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! O capítulo 4, no versículo 2, a palavra de Deus nos fala o seguinte: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Versículo 2, semana passada, o Toninho falou da importância da oração. Mas como essa mensagem é uma sequência da mensagem passada, eu vou tomar esses versículos também para dar início a essa mensagem. Aqui fala, perseverai na oração, vigiando com ações de graça, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Irmãos, Paulo trouxe uma revelação muito grande. Paulo havia falado, Cristo é a plenitude. Nele foi feita todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele tem a primazia de Deus. Então, a revelação que Paulo trouxe para a carta aos Colossenses é que Cristo, de fato, é o que faz a conexão entre Deus e o homem. Esse lugar que Satanás tanto almejou não foi reservado e guardado para ele, mas foi reservado e guardado para Cristo. E um dia se faria uma criatura e habitaria no meio de nós como homem. Ele não é uma criatura, porque ele já existia antes da eternidade. Mas um dia ele se fez homem, que é uma criatura. Para quê? Para passar por todas as experiências, para ocupar de fato, com direito o lugar que ele ocupa, que é a destra de Deus. Esse é o lugar que Cristo... Deus já havia predeterminado esse lugar desde a eternidade passada. Então Paulo traz essa revelação muito grande. Agora eu pergunto para vocês, do que adianta tanta revelação, tanta palavra, tanto poder dentro da palavra, e há uma porta fechada? Então a porta tem que estar aberta, para que toda essa revelação possa entrar por essa porta. Entre a palavra e cada um de nós tem uma porta. E essa porta tem que ser aberta. E essa porta, ela só é aberta pela oração, irmãos. Ela não é aberta de outra maneira. Por isso que Paulo aqui fala, nós precisamos orar. Para que abra a porta à palavra, para ver como que eu devo fazer. Porque ele é a boca de Deus, ele é a boca de Deus nessa época que ele está falando para os Colossenses.
Então, irmãos, essa porta é o nosso coração. Então, a palavra está do lado de cá. O nosso coração está do lado de lá. E entre a palavra e o nosso coração, tem uma porta. Então, essa palavra, ela tem que alcançar o nosso coração, para que essa palavra possa alcançar o seu objetivo, de que é transformar a mim e a você. Ela precisa de nos transformar. Deus, ele tem uma vontade. E nós mesmos, jamais nós conseguimos fazer a vontade de Deus. E a nossa vontade, ela é terrena e diabólica. Nós não conseguimos fazer nem a nossa vontade, que dirá a vontade de Deus. Mas Cristo faz a vontade de Deus. E Cristo está na palavra que foi dispensada a cada um de nós. Então essa palavra, ela tem que achar uma porta aberta. Deus preza pela palavra, irmão. É o próprio Cristo, é o próprio Deus. Então quando Paulo, ele faz essa oração, irmãos, ele pede para que os irmãos orem, porque ele, na verdade, ele foi encarcerado. Satanás conseguiu prender a Paulo. Fisicamente, Paulo estava preso. Mas isso também já era uma soberania de Deus para nos deixar esse legado tão importante que são as cartas. Imagina se Paulo estivesse livre, ele talvez não escreveria a carta, ele iria até as comunidades. Mas o fato dele ter ficado preso, até nisso, beneficiou a igreja. Então Satanás acha que vence, mas ele é um derrotado, irmão. Ele é um derrotado. Hoje nós desfrutamos desse legado por quê? Porque um dia Paulo estava preso. Ele estava preso, mas a palavra está livre. A palavra está nos alcançando. A palavra chegou até nós. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, nós só conseguimos atingir os céus através da oração. Aleluia pela palavra. Aleluia por Deus prezar essa palavra que é o próprio Cristo. Satanás, irmão, e não teme de maneira nenhuma ter você do conhecimento. Anote isso aí, isso foi o irmão Pedro Dom que falou ontem. Satanás não teme de maneira nenhuma encher cada um de nós do conhecimento. Porque o conhecimento por si só não faz nada. Ele tem iludido a humanidade e os irmãos, os líderes, com conhecimento, para que o conhecimento possa trazer para esse irmão que fala uma glória. Mas não cumpre a palavra de Deus, não cumpre a vontade de Deus. Então ele vai iludindo com o conhecimento. Então isso aí não tem nada. O que ele teme de fato é o resplendor da glória de Deus entrar para dentro de nós. É o caractere, irmão. É imprimir Cristo em nós. A palavra, ela pode ficar só no âmbito do conhecimento. E nós gostamos de falar que nós sabemos. Falar uma boa mensagem. Ter uma estrutura boa no viver da igreja. De saber manusear a palavra. Não que isso não deva fazer, né? A Bíblia fala que nós devamos manusear bem a palavra, como servo de Deus. Mas se isso é para que nós tenhamos glória, irmãos, não adianta nada. O que Satanás teme é a palavra de Deus infundida no nosso coração, no nosso espírito. Quando nós tomamos a palavra como palavra de Deus e nós agimos, nós conseguimos traduzir essa palavra em efeito, né? Aí sim Satanás teme. Então ele não preocupa de você conhecer a palavra de Deus. Sabe que isso aconteceu durante 20 séculos. Satanás também tem outra estratégia, irmão. Sabe qual que é a outra estratégia? É nos desgastar com os problemas. Ele quer desgastar cada um de nós com os problemas. Ele quer desgastar com você com o relacionamento com seu marido, com a sua esposa. Ele quer desgastar você com a educação dos filhos. Ele quer desgastar com você com problema no trabalho. Com qualquer outra atividade. Ele quer desgastar você. Para quê? Para que você fique preso a isso. Aí o seu coração está preso. Aí quando chega a palavra, o seu coração é uma porta trancada. Por quê? Porque você está preocupado em Deus resolver seu problema. Mas Deus tem um problema, irmãos. E Ele nos chamou para quê? Para sermos cooperadores dEle. Então Satanás te enche de problema. Então quando ele te enche de problema, você envereda por esse caminho e você fica.
Meu problema, meu problema, meu problema, meu problema, meu problema. E aquilo ali faz com que essa palavra ali não tenha efeito nenhum e eficácia na nossa vida. Não é, irmãos? Nós não temos essa experiência da palavra ser o que é e na nossa vida ela não surtir efeito. Temos ou não temos? A gente vê irmãos alegres, desfrutando da palavra. A gente vê irmãos alegres da obra sendo concretizada, da palavra sendo difundida. Fábrica de vencedores, adolescentes, como é que é? Casa de adolescentes, tropas e capitães, a palavra cumprindo, família sendo salva. Há uma porta aberta, mas a nossa porta está trancada. Por isso que nós precisamos orar. Abra a porta, Senhor. Porque Deus, irmãos, Ele age através da palavra. Não pense você que nós conseguimos vencer Satanás, irmãos. Nós não conseguimos. O que vence Satanás é a palavra. Mateus capítulo 3 ou 4, 3, né? 4, Mateus capítulo 4. A tentação do Senhor. Satanás queria prender o Senhor na sua mão, mandando ele fazer certas coisas. O Senhor o venceu pela palavra. O Senhor venceu Satanás pela palavra. Irmãos, a nossa luta, ela não é contra a carne, nem... Não é. Efésios capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra os principados, dominadores desse mundo. Satanás, irmãos, ele tem uma organização maligna. Essa organização é esse aion que nós enxergamos. Nós não conseguimos vencer tudo que ele tem, porque ele usa todas as forças espiritual do mal. A nossa luta, ela é espiritual, ela não é terrena. Então, se ela é espiritual, no nosso natural, nós não conseguimos vencer. Por isso que tem que haver oração. Tem que haver oração para nós atingirmos o céu. Abrir a porta do céu está aberta. Nós temos que entrar para dentro do céu. Porque lá de cima, eu não vou duvidar, eu não vou questionar. Nós acabamos de cantar esse hino aqui agora. Não tem problema com a visão lá de cima. Então, quando essa visão, ela chega até nós temos, de fato, a consciência do que Deus quer, que nós não temos condição nenhuma de vencer Satanás, aí, de fato, nós escondemos nele o poder. Ó Senhor Jesus. Então, Satanás usa toda a estratégia que ele tem com os principados e poderes. E tem mais ainda. Sabe o que ele opera também? Efésios capítulo 2, versículo. Com os filhos da desobediência. Então também mula de Satanás. Olha para esse governo, a gente olha para a política. E cada coisa acontece. Pessoas, não estou aqui defendendo ninguém, não estou aqui falando de política. Mas a gente fica indignado de ver pessoas sendo presas devido ao processo legal. Ou seja, termino que ela tem que ser presa porque eu não gosto, porque eu não comungo dessa ideologia, então eu vou prender. Então há uma injustiça. Por quê? Porque são filhos da desobediência. Não obedecem. Tem o poder, tem a caneta na mão. Então esse é o mundo. Isso, irmãos, que nós temos que estar escondidos. O mundo jaz no maligno. O mundo é direcionado, ele é capitaneado por Satanás. Quero falar uma coisa para você. Tome nota disso. Tu me odeia. Tu quer te destruir. Satanás veio para matar, roubar, matar e destruir. Então não pense você, por mais que ele te dê alguma coisa, mas ele tem muita coisa em troca para destruir. A gente vê esses artistas de televisão fazendo pacto com o diabo. É triste, irmão. Triste. Então, irmãos, Deus preza pela sua palavra. A gente viu agora, recentemente, na história da igreja, como que Deus preza pela palavra. Deus sempre na história da igreja, ele teve uma linha de ouro, um fio de ouro que nunca se perdeu.
nunca se perdeu. Sempre Deus teve alguém que se posicionasse do lado de Deus, mesmo na igreja em Tiatira. E ali o Senhor falou: o vencedor. Então tinha alguém ali que tinha possibilidade de ser vencedor. Então a gente viu a carta em Éfeso, que era a igreja apostólica, mas que infelizmente logo no início do século perdeu o primeiro amor. Depois o que é? Sardes, né? Depois é Sardes, né? Esmirna, Depois é Esmirna. Esmirna foi uma igreja perseguida. Esmirna foi uma igreja perseguida. Uma igreja que foi vilipendiada, violentada, tanta perseguição, onde os cristãos foram mortos. Mas também ali tinha a palavra. Ali muitos morreram por causa da palavra. Depois de Esmirna é o quê? Depois é Pérgamo. Pérgamo foi a igreja que casou com o mundo. Igreja que casou com o mundo, ou seja, o sistema entrou na igreja. Depois Tiatira. Tiatira, então, foi pior ainda, que houve um abafo da palavra. Tiatira tinha Jezabel, uma profetisa de Satanás. O Senhor falou que tinha, porém, contra isso, que tolerava Jezabel. Aí depois vem Pérgamo, né? Vem Pérgamo com os Sardes, né? Nossa Senhor, tem que ler, né, irmãos? Eu ler aqui porque é melhor eu ler, que eu estou... Apocalipse, capítulo... Tiatira, depois Sardes. Ó Senhor Jesus. Sardes, irmãos, ela teve um esboço. De reforma, né? Martinho Lutero, com outros mais. Mas, infelizmente, eles ficaram somente em determinados itens. Mas o legado de Sardes foi um legado tenebroso, que foi a divisão. Felizmente, ali eles restauraram, por exemplo, o aspecto da justificação pela graça. Então, eles tomaram somente aquele ponto. Depois do batismo, depois do presbitério. Então, cada um se reformava para quê? Para o seu grupo. A gente sabe que toda revelação não é para o grupo, é para a igreja, irmãos. Então, infelizmente, isso causou, ainda que houve um esboço de reforma, mas causou um legado tenebroso, que foi o quê? As divisões. Aí o Senhor tem um grande avanço com Filadélfia. Eu tenho um grande avanço com Filadélfia. Aí, só que de Filadélfia, infelizmente, sai lá de cima. Nossa Senhor. Mas nos nossos dias, irmãos, o Senhor está restaurando a condição de Filadélfia. Aleluia! Eu queria ler aqui para os... Fala assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as suas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Irmãos, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Irmãos, eis que tenho posto de ti uma porta aberta. Nós estamos lutando por uma porta aberta. Aqui está a porta aberta, irmãos. Aqui a porta está aberta. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e que ninguém pode fechar. A igreja em Filadélfia foi destrancada os tesouros da palavra profética. Então a porta está aberta aqui em Filadélfia. É por isso que hoje o Senhor está nos introduzindo nesse viver. Satanás, irmão, tem concentrado todos os seus canhões, seus esforços, a sua milícia, seu arsenal, a sua artilharia na palavra profética. E também naquele que a fala. Por quê? Porque ele sabe, sem palavra, há uma corrupção. Sem palavra não tem direção. Sem palavra, as coisas paralisam. E se as coisas paralisarem, exatamente Satanás vai te dar conhecimento, vai te dar uma certa posição, vai te dar até mesmo um prazer de estar nas reuniões.
Você vai ficar arrepiado de participar de uma boa reunião. Mas você não ataca o inferno. Quem ataca o inferno, na verdade, é Cristo. É Cristo que tem esse poder. E Ele está em nós. Então, nós precisamos deixar Cristo em cada um de nós. É por isso que você é importante. É por isso que cada membro tem a sua vital importância na igreja. Você tem que se descobrir na igreja, irmão. Deus estrategicamente te salvou naquele dia e te colocou na igreja com um dom. Agora você tem que exercitar esse dom para se tornar um ministério. A igreja, irmão, é a guerreira. A igreja é que cumpre a vontade de Deus. Ela é coluna e baluarte da verdade. Então, a igreja em Filadélfia, irmão, é a igreja que Deus deseja. É por isso que Deus hoje está destrancando a palavra. A condição de Filadélfia é que vai trazer o Senhor de volta. É por isso, irmãos, que nós não podemos de maneira nenhuma soberbecer com grandes revelações. Porque senão nós cairemos pelo conhecimento em Laodiceia. É o que Satanás quer. Ele quer te iludir com conhecimento para você falar assim: rico sou, de nada tenho falta. Aí você cai naquela condição. Não. Está muito bom. Tá. Agora o Senhor tem mexido nas nossas estruturas, tirado-nos do comodismo. E isso tem, assim, causado em nós, né, muita dificuldade. Quem aqui tem dificuldade, levanta a mão. Tem dificuldade, irmão. Tem muita dificuldade. Mas eu tenho muita dificuldade, principalmente que eu mergulhei no rio e saí pegando fogo. Eu mergulhei no rio e saí pegando fogo. E a dificuldade não é problema, irmãos. Eu não posso ter um coração rebelde. Meu coração tem que estar sensível, aberto. A igreja não tem que ter o meu sabor e nem o seu. A igreja é de Cristo. Imagina se a igreja tivesse o meu sabor, irmãos. Puxa vida, que desastre. Desastre, irmão. Mas também não pode ter sabor de outros irmãos. Ó Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a porta tem que estar destrancada, tá, irmãos? Para o Senhor fazer a sua operação. Vamos orar para que Deus nos abra a porta. Bom, é só através da oração. Muito importante, irmãos. Não deixamos Satanás nos iludir, porque ele é a velha serpente. Ele enganou a Eva, irmãos. Irmãos, a gente vai lendo, né, vai vendo a situação de Eva e o Éden ali. Olha a sutileza de Satanás. Olha a sutileza. Chegou perto de Eva, o que ele falou para ela? Foi assim: pode comer de nenhuma árvore do... É sutileza. Aí Eva falou assim: não coloque palavras. Não é assim. Ela quis tomar para defender. Deus não falou dessa maneira. De toda a árvore do jardim a gente pode comer, mas da árvore do meio do jardim, dela não comereis e nem tocareis. Aí ela já abriu o campo para Satanás arrastá-la para o pântano. Ali é a questão de Satanás, irmãos, é a cobrinha, é a interrogação. Aí ele te arrasta para o campo dele, que é a dúvida. Será que precisa da igreja hoje ter seu conceito? Aí eu não gosto dessa maneira. Mas e aquele irmão, por que tem acontecido isso? Aí começam as dúvidas. Aí você dá aquele campo para Satanás, aí você associa com um que ainda tem mais dúvida que você, aí você começa, eu também. Aquilo ali, aí Satanás achou o campo. Aí ele acha a oportunidade, aí ele infunde a palavra, aí vendo que realmente é um fruto bom para você comer, agradável à vista, aí você toma e come. E não toma e come, mas também dá para outros. É verdade ou não é, irmãos?
Essa é a estratégia do inimigo. Às vezes nós estamos, né? Tal e tal, mas estamos sendo conduzidos pela a direção e com alegria ainda, irmãos. É por isso, irmãos, Satanás, ele odeia a palavra, irmãos. A palavra é o próprio Deus. O princípio era a palavra estava com Deus, a palavra é o próprio Cristo. 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 Amém. A palavra é o próprio Cristo. Aleluia. Então, irmão, estrategicamente, hoje você vive a vida da igreja. E viver a vida da igreja hoje, você precisa ser conduzido, né? Através do seu... Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo. Ó Senhor Jesus, 1 Coríntios capítulo 12. Vamos lá, irmãos. Aqui fala a questão dos dons, tá, irmãos? A questão dos membros do corpo de Cristo. Você é um membro do corpo de Cristo, vivendo a vida da igreja, então você precisa se colocar. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis outrora que quando éreis gentios, deixáveis conduzivos a ídolos mudos, segundo éreis guiados. Versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, consistem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Quando nós somos salvos, fomos batizados, nós fomos introduzidos para dentro do corpo de Cristo. Todos nós fomos introduzidos. Todos os que aceitaram o Senhor e confessaram Jesus como Senhor e Salvador foram lavados e redimidos e passam a fazer parte do corpo de Cristo como filhos de Deus. Amém? Porque também o corpo é um, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Como lhe aprouve. Então Deus é que colocou cada um de nós no corpo de Cristo como lhe aprouve. Então cada um tem sua função. Mas infelizmente, irmão, sabe que a maioria das pessoas querem ser boca. Porque a boca, né, principalmente agora, né, que tem aí na internet aí, né, essa profissão aí tão lucrativa que é influencer, né, que fala, né, influenciador digital, que através da fala eles têm milhões de seguidores e ganham muito dinheiro. Então todo mundo quer ser boca. A boca, né, que tem notoriedade, né? Eu falo, então todo mundo vai ouvir o que eu tenho para falar. Mas esquece, irmãos, que a boca, ela precisa de todos os membros para falar. Não é, irmãos? A boca tem importância, tanto quanto os outros membros, cada um na sua proporção. Tem membros que têm mais glória mesmo. Por exemplo, né, irmão, eu sempre cito isso aqui, né? É um olho, né? Um olho azul, bem assim, radiante. Quando você olha numa pessoa, se a pessoa chega, a primeira coisa que você olha, o olho já chega impondo, né? Aí você bate o olho naquele olho, você fala assim, puxa, que olho bonito. Então é um membro que tem glória, um cabelo, né? Eu trabalho no ramo da beleza há muitos anos. A gente sabe que 70% do cabelo 70% da aparência é cabelo. Aí você pega essas modelos aí bonitas e maravilhosas, raspa a cabeça dela para você ver. É comum. Então o cabelo é 70% da aparência, irmãos. Então são membros que têm glória. São membros que têm glória, né? Então assim, mas quando o membro recebe glória, na verdade a glória não é para o membro, é para o corpo. É ou não é? Porque eu nunca vi um olho rir. Você já viu um olho rir? É quando você fala assim que o olho bonito é o olho que vai rir ou a boca que vai rir?
Eu até lembrei da Márcia. A Márcia ri de boca fechada, né, Márcia? Eu lembrei de você, Márcia. A Márcia tem mania de rir de boca fechada. Eu nunca vi ninguém rir de boca fechada, com exceção da Márcia. Mas quando o olho recebe glória, quem ri? A manifestação, a feição é que alegra com a glória do olho, é ou não é, irmão? Mas que cabelo bonito, aí você ri, né? Mas quem manifesta a alegria e a glória é a feição. Então, está vendo como é que é a importância? Então, a glória é para o corpo. A glória é para o corpo. Então, muitos querem serem esses dons que têm glória, é ou não é, irmão? Mas você tem a sua importância se for o dedo mínimo. A gente estava até no labor da palavra, a questão do dedo mínimo, né? Às vezes você pensa assim, é um dedo assim, de menos importância. Fala por um retireiro para você ver o que é o mindinho, porque ele é que conduz você tirar a lei. Um marceneiro que tem um martelo na mão, que o dedo mínimo é que dá a direção para você pregar um prego. Eu trabalhei muito com martelo na minha vida, eu sei o que é isso também, sabe, irmão? O dedo mínimo é que você tira ele para você ver que você dá uma pancada lá, já erra tudo. Então, esses membros que têm glória, todo mundo quer ser, mas ninguém. Eu estava até comentando com os irmãos, né? Por exemplo, irmãos, todos os membros têm importância. Se eu fosse escolher, eu queria ser, na verdade, né? Talvez um braço. O braço ele tem uma importância muito grande. Mas ninguém escolheria ser o intestino grosso, que é responsável pelo armazenamento da massa fecal. Quem quer ser? Irmãos, então, mas Deus, o intestino hoje, irmãos, é considerado o segundo cérebro. Olha a glória que ele tem. É verdade ou não é? Ele é considerado, olha a importância do intestino. Você já ficou desarranjado no seu intestino já? Eu tenho um problema muito sério de intestino, muitos irmãos sabem, né, irmão? Irmãos, isso é um sofrimento. Sofrimento, então é um membro muito importante também. A gente estava também, na palavra ministerial, a gente estava comendo. O pé, por exemplo, irmãos. O pé, né? O pé, ele tem, assim, uma posição muito importante, mas talvez você não escolheria seu pé, porque o pé, na verdade, irmão, talvez causa um tênis não muito agradável, ele suporta todo o peso do corpo. É ou não é, irmãos? É um membro, assim, que talvez ninguém gostaria de ser, é ou não é, irmãos? Pergunta para o Cristiano Ronaldo quanto que o pé dele está segurado para vocês verem. Um Messi. Sabe quanto que está segurado as pernas do Messi? 2,4 bilhões de reais. Ele joga com o pé. Está vendo a importância do pé? É um seguro para isso. Então, imagine a importância do pé do Cristiano Ronaldo. Se os irmãos me permitem, eu queria dar outro exemplo aqui, rapidinho, irmãos. Tá? Me perdoa, tá, irmãos? Eu peço licença aos irmãos para dar outro exemplo de futebol. Semana passada eu estava vendo, né, a biografia de um ex-jogador de futebol chamado Ronaldo Luiz Nazário de Lima. Quem conhece? O Ronaldo Fenômeno, apelidado pelos italianos. Eu estava vendo o depoimento dele, ele tinha 9 anos de idade, ele morava numa comunidade chamada Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro. Então, ele estava com 9 anos de idade e pegou e falou assim, ele queria frequentar uns clubes, mas ele não tinha condição porque ele era muito pobre. Então, ele foi fazer teste num clube lá perto do bairro dele, ele foi lá fazer um teste. Aí, como ele é destro, né, ele chegou no clube, naquele clube lá, e falou assim, olha, todo mundo falou, um parente dele falou assim, ó, você tem que ser ala direito, fazer teste de futebol de salão. Ala direito. Se você é direito, então você tem que chegar lá e falar que você é ala direito. Você julgar, chegar lá direito. Você não, beleza, então eu sou ala direito. Sou ala direito. Chegou lá, eu sou ala direito, eu sou ala direito. Chegou lá para fazer o teste. O depoimento dele fala assim, olha, a hora que eu cheguei lá na sala, lá, no campo lá, era poucas vagas. Mas tinha mais de 50 crianças lá para fazer o teste. Aí ele olhou lá assim, quem que é da ala direita aí? A hora que ele olhou, tinha uns 35. A maioria das pessoas são destras, né? Aí olhou na ala esquerda, tinha ali uns 20 ali, de 15 a 20 ali, pegou e falou assim, não, mas vai ficar muito claro, né? Eu não sou canhoto, como é que eu vou fazer teste na ala esquerda? Pegou e falou assim, para mim não vai dar não, então acabado.
não vou passar. Aí ele olhou pro gol, tinha 2. Ele falou assim, eu sou goleiro. Eu sou goleiro. Aí ele chegou, fez teste no gol. Naquele dia, a sorte estava do lado dele, ele falou que pegou tudo. Agarrou tudo, né? Então ele pegou ali, a bola chegava, batia nas costas dele, batia na perna dele e tal. Ele pegou, falou, então o cara falou assim, puxa vida, achamos o goleiro, você é goleiro. Então ele passou no teste como goleiro. Aí chegou no jogo. Aquilo ali foi pura sorte, mano. Foi uma aberração no jogo. Aí tudo ia passar. Aí ele chegou perto. O treinador falou assim, ó, deixa eu te falar. Você viu que eu peguei muito, mas eu sou atacante, eu sou goleiro, nem ala esquerda, eu sou atacante. Ele falou assim, já que você é atacante, eu vou fazer um teste em você. Atacante. Irmãos, imagina se ele tivesse desperdiçado todo aquele dom que ele tinha no gol. Será que ele seria o fenômeno? Você precisa encaixar naquilo que Deus te deu. Você tem um dom, irmãos. Não queira ser a boca que você não é. Isso só vai causar transtorno para o corpo. A gente já viu histórias aí, a gente vê no YouTube, aí, a gente vê na internet, pessoas que nascem ser os membros superiores e conseguem, né, com muita habilidade, exercer as funções das mãos, do braço, com o pé. Quem já viu isso? Mas aquilo ali é um sofrimento para o corpo, porque enquanto ela faz a função da mão, ela não pode andar. É ou não é? Então ela não consegue andar fazendo a função da mão. Olha que transtorno que é para o corpo. Irmão, quando nós deixamos de fazer a nossa função, é um transtorno para o corpo. Outros vão sacrificar para fazer a sua função. Deus te colocou estrategicamente no corpo. A sua função é importante. Você foi colocado ali porque é você que tem que fazer. Outros podem até fazer, mas vai causar um sofrimento para o corpo. Ó Senhor, eu aqui, Senhor Jesus, Efésios, Colossenses, finalizar a mensagem aqui agora, lendo os versículos. Efésios, capítulo 4, Colossenses, capítulo 4. Vamos lá, irmãos. Então fala assim, ó. Agora cada um, irmãos, tem que cumprir. Paulo fala assim, olha. Portai com sabedoria. Portai-vos com sabedoria, versículo 5. Para com os de fora. Aproveitai as oportunidades. Irmãos, o que é isso aqui, irmãos? Deus, a palavra de Deus, ela não pode estar trancada em nós também. Então, estrategicamente, Deus colocou cada um de nós em devidos lugares. Então, nós precisamos aproveitar as oportunidades com sabedoria. E quando Deus precisar de acionar cada um de nós precisamos estar prontos. Sabe por quê? Porque os dias são maus. E pelo fato dos dias serem maus, a gente não sabe o que vai acontecer com aquela pessoa que Deus colocou na sua frente daqui 2 dias. A gente vê, né, testemunho de muitos irmãos aqui, irmãos, eu preguei o evangelho para aquela pessoa. E você acredita que passou 1 semana, ela partiu, ela morreu? A gente sabe, eu não tive essa experiência não, tá, irmão? Mas a gente vê a experiência dos irmãos, é ou não é, irmãos? Giovanni? Giovanni já contou essa experiência para mim. Ele pregou o evangelho para uma pessoa, passou 1 semana, a pessoa dormiu. Então o que é isso, irmãos? É aproveitar a oportunidade, porque a gente não sabe o amanhã, porque os dias são maus. Então, vamos aproveitar a oportunidade, irmão. Esse posso orar por você foi uma ferramenta maravilhosa que o Senhor nos deu. Então, seja simples, irmãos, né? Posso orar por você? E o Senhor, e quem faz a obra é a palavra. Amém? Deus nos chamou para ser produtivo, né, irmãos? Nós temos que ser produtivo para Deus. Deus é um Deus que cobra, tá, irmãos? A parábola dos talentos é claro. Deus distribui os talentos, mas depois Ele vem cobrar aquilo que é devido a Ele, né? A multiplicação, né? Não enterremos os nossos talentos. Porque se enterrar os nossos talentos, né? Enterrar os nossos talentos, irmão, para nós será trevas exteriores. Semana Denise me falou uma frase, sabe, irmãos?
uma fase que me impactou muito, irmão. Impactou muito. Sabe, eu estava lendo, né, ela chegou a conversar com ela, comigo. Vou ler uma frase para você. Noé era tolo. Noé era tolo. Até que um dia. Será, irmãos, que vai ser preciso descobrir para nós entendermos que existem as trevas exteriores? Cabe aqui uma reflexão para cada um de nós. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Ou seja, irmãos, Mateus fala que nós somos sal da terra, né? E que se o sal perder o sabor, do que adianta? O sal não é para salgar, é para temperar. É para temperar aquela vida que está sem sabor. O Alimento Diário falou claro de uma youtuber aí, teve uma experiência de uma pessoa, de um irmão chegar perto dela, posso orar por você? Mesmo ela sendo, né, uma influencer digital, a vida dela estava sem sabor. Ela falou assim, como que boas atitudes, né, alegram o nosso dia. O mundo, irmãos, não tem sabor. O mundo não tem sabor. Ele tem uma alegria, uma pseudo-alegria que é efêmera. Ela é transitória e passageira. O mundo não tem sabor. Então, Deus nos colocou para dar sabor a essas pessoas. Mas, infelizmente, né, irmãos, a gente vive a vida da igreja, vê aí, né? Nós mesmos, né, irmãos? Eu não estou querendo aqui apontar dedo para a gente vê irmãos aí que vivem a vida da igreja tantos anos, é capaz de comer um cabrito. E não tem liberdade para comer um cabrito. E a hora que chega, o filho agiu dissolutamente e que gastou os bens do pai, o pai vê a alegria, ele chega todo arrependido, fala assim, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como do seu servo. O pai chega, dá um abraço nele e faz aquela festa, aquela alegria, e aquele filho chega arrependido, filho, agora é nova vida, agora vamos. E aqui nós que vivemos a vida da igreja, a vida inteira, sempre somos os moribundos, sempre com cara. Nós não conseguimos salgar ninguém, não temperar ninguém. Por quê? Porque o nosso testemunho não condiz com tempero. Temperamos ninguém. Senhor Jesus. Agora, irmãos, finalizando aqui, vamos ler aqui os companheiros de Paulo. Versículo 7 fala assim, quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Irmãos, a mesma palavra que Paulo falou, Tíquico aqui, ele falou também para ele lá em Efésios. Tíquico tanto foi portador da carta de Éfeso, quanto da carta também aos Colossenses. E a mesma maneira que Paulo tratou Tíquico aqui como alguém que poderia dar resposta às pessoas que perguntassem com respeito a Paulo, ele também falou para os Efésios. Tíquico era alguém da intimidade de Paulo. O que ele chama ele aqui? De irmão amado, fiel ministro, conservo no Senhor, de tudo vos informará. Irmãos, Tíquico tinha uma informação muito aprazível. Paulo. Eu queria ter tempo para abrir esse versículo. Não vou ter tempo. Pedro tem falado conosco, a palavra profética tem nos falado que a questão de João, quando estava ali diante do Senhor, ele viu sangue e água. O sangue foi para perdão dos nossos pecados e a água para a vida, da vida. A gente sabe que o sangue, ele é a ferramenta que circula a vida no corpo, que leva nutrientes para as células e outras coisas mais. Então o sangue, ele precisa estar circulando, cheios de nutrientes,
positivos para quê? Para sustentar o nosso corpo. Então, fique com essa oportunidade de levar isso, porque ele era alguém que era da intimidade de Paulo. Mas curioso, irmãos, que eu vejo da igreja, muitos irmãos gostam também de circular muitas, para não falar fofoca. Tem irmãos que sabem da vida de irmãos que moram no Mato Grosso. Ele chega perto de você e fala assim: eu tenho duas notícias para te contar, uma boa e uma ruim, qual que você quer? Tem irmãos que têm um prazer de ser o locutor da igreja, de ser o repórter da igreja, que eu não. Nós vamos aproveitar a oportunidade de espalhar a vida para os irmãos. Vamos aproveitar a palavra profética. Nós vamos aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando de dispensar a vida para os irmãos. Vamos circular a vida. Vamos circular a vida. Só isso. Em sua companhia, vos envio Onésimo. Onésimo, irmãos. Fiel, amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber de tudo que por mim ocorre. Eles, tanto Tíquico quanto Onésimo. A gente se conhece, já foi falado a história de Onésimo. Quem que era Onésimo? Um escravo fujão, uma pessoa indigna, defraudador. Defraudou o seu servo. O escravo naquela época, né, irmãos, era propriedade, era posse. O dono do escravo podia até matar o escravo se ele quisesse. Era alguém que era criminoso, alguém que tinha sido derrotado nas batalhas, alguém que estava em grande dívida, e até mesmo um pai que poderia vender o filho como escravo, por causa de dívida. Então o escravo ele passava a ser propriedade. Mas como Onésimo, eu não sei a condição dele, ele devia ser muito revoltado para o seu escravo. Ele falou: quer saber de uma coisa? Eu vou roubar esse meu senhor aqui, vou cascar fora daqui. Ele roubou, furtou e foi para, como filho pródigo, né, foi lá para Roma. E chegando em Roma, ele encontrou Paulo ali, não sei se nas prisões. Paulo deve ter tido conhecimento de quem era Onésimo. Mas pelo coração de Paulo, que era muito grande, que não desprezava ninguém, que não era uma pessoa seletista, como nós, ele falou assim: vou pregar o evangelho para ele. E se tornou um fiel, amado irmão. Útil, que era inútil, passou a ser útil. Então, irmãos, não podemos desprezar ninguém, como também João Marcos, que vai ser falado aqui também. Irmãos, essa conferência de jovens que teve, eu tive uma grande lição do Senhor. Grande lição. A penúltima conferência, tive muito problema com os jovens. Então foi muitas situações, foi muito desgaste, né, e tal, irmãos que fecharam a cara e tal, a gente precisava de tratar a situação, vida da alma muito forte, tal. Então, muito problema. Quando chegou nessa conferência, eu falei assim: graças ao Senhor, então, já foi tratada naquela outra conferência, então dessa conferência agora vai ser um bálsamo. Frute. Pão, né, Fredão? Pão. Só comida. Mas quando eu vi a lista de inscritos, eu vi uns 6 nomes lá que era pura caverna de Adulão. Eu falei assim: Senhor, eu estou acabado, Senhor. Já peguei, já selecionei de cara. Eu falei assim: esse não. Eu falei assim: puxa vida, né? Tanto que nós achamos que aquele que é e que não é, irmãos. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor que o conceito de outro conceito, Deus acolhe todos, né, irmãos? Irmãos, nós somos jovens também. Nós tivemos as paixões do mundo, nós tivemos as nossas questões. Imagina a sua juventude. Djalma. Imagina a nossa juventude, irmãos. Se o Senhor fosse considerar a nossa juventude, será que nós hoje seríamos selecionados para viver a vida da igreja? Não, irmãos. Nós não estamos aqui para selecionar ninguém, nós queremos abraçar todos, irmão. Todos são membros do corpo de Cristo, irmão. Agora, se precisar corrigir, disciplinar, nós vamos fazer, não tem problema nenhum, irmãos. A disciplina é amor. A disciplina é o amor de Deus. Amém?
Saúda-vos Aristarco, prisioneiro. Aqui está Marcos, aqui, primo de Barnabé, né? Alguém que também, né, teve um início tenebroso, mas depois se tornou cooperador, tanto de Paulo quanto de Pedro, né? Aqui fala de Jesus aqui também, que era um judeu, né, como justo, né? Paulo tinha muita dificuldade, irmãos, com os judaizantes, mas também tinha um alento, né, que era o seu lenitivo, que é apoio, né, e consolo. Saúda-vos Epáfras, irmãos. Esse Epáfras aqui, irmãos, eu queria um dia ter comunhão com esse Epáfras aqui, toda sinceridade. Um dia ali, né, naquele momento de comunhão, na eternidade, eu quero estender a destra de comunhão para esse Epáfras aqui. O Senhor assim permitir. Acho que eu vou ter tempo para isso, né, irmão? Acho que eu vou ter eternidade para isso aqui. Esse Epáfras aqui, eu queria conhecê-lo. É dentre vós, servo de Cristo. A gente sabe, né, do apoio que ele teve ali, estabelecendo a igreja em Hierápolis e também em Laodiceia, né? Fala assim, que tá, Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeito, plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho, que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas. O Lucas também aqui, irmãos, tinha um papel preponderante, foi um médico particular de Paulo, né? Que, quando Paulo fala em 2 Timóteo que todos me abandonaram, né, com exceção de Lucas, Lucas foi fiel escudeiro de Paulo ali, mesmo quando Paulo estava ali naquela masmorra ali, né, irmãos, estava naquela dificuldade ali, Lucas estava junto com ele. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e o de Laodiceia lede também igualmente perante vós. Também dizei Arquipo era um presbítero da igreja em Colossos, filho de Filemon. Também dizei Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para cumprides. A saudação é de próprio punho, Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Também, né, foi falado sobre a questão de Onesíforo. Né, Isaac? Onesíforo. Onesíforo foi um irmão precioso também. Um irmão que em 2 Timóteo, né, Paulo falou para conceda graça, né, ao Senhor, a família de Onesíforo. Foi alguém que procurou Paulo insistentemente ali, quando Paulo estava preso, no subsolo de Roma ali, procurou ele diligentemente para dar a destra de comunhão, correndo risco de vida. Mas ele não preocupou com isso, irmãos, porque Paulo era uma pessoa muito importante para ele, porque ele sabia que Paulo era quem Deus usava para trazer o direcionamento. Irmãos, imagina a situação de Paulo ali naquele momento ali, quando ele estava sendo já entregue por libação. O que ele sofreu naquele calabouço ali, irmão, naquele lugar sombrio, úmido. Imagina, irmãos, ali a rinite, a sinusite, o mofo, os problemas respiratórios que tinha aqui, tudo isso por causa do Evangelho. E hoje essa liberdade toda que nós temos de pregar o Evangelho, irmãos. Irmãos, isso para nós é um motivo de encorajamento. A vida de Paulo para nós é um motivo de encorajamento. Ele é um modelo para nós. O legado que Paulo nos deixou, irmãos, nos encoraja muito. É ou não é, irmãos? E vamos abraçar todos os irmãos. Bem, cada um com a sua peculiaridade, cada um com a sua função. Irmãos, vivamos a vida da igreja, irmão, com alegria. Problemas sempre vão existir, irmãos, mas nós não vamos retroceder. Para frente vamos. Jesus é o Senhor. Queria fazer uma oração, amém, irmãos? Senhor, obrigado por essa noite, pela tua palavra, Senhor, que faz a obra de Deus. De fato, não somos ninguém. Nossa luta não é contra carne nem sangue. Sabemos, Senhor, que há um império das trevas. É uma luta de reino contra reinos. Por isso, Senhor, nós precisamos que o Senhor abra a porta do nosso coração, para que a palavra possa estar infundida em nós, para que possamos, Senhor, ser produtivos na tua obra. Senhor, nos usa nessa era. Senhor, queremos abrir de fato, Senhor, todo o nosso ser, para que o Senhor possa nos usar. Jesus é o Senhor.